O evangelho deste domingo, 21 de março de 2021, quinto e último domingo da Quaresma, é o de São João, no capítulo 12, do versículo 20 ao versículo 33. Sugiro que vocês deem um pause aqui no vídeo para ler esse trecho aí em silêncio ou com os familiares antes de continuar na reflexão. Neste Evangelho de São João, nesta perícope, nesse trecho aqui do Evangelho, Jesus se encontra em Jerusalém depois da famosa entrada triunfal dele pelas ruas da capital dos judeus naquele tempo, festejado pelo povo que tudo colocava para que ele passasse por cima com seu jumento, e muito falado, mesmo porque antes Jesus havia ressuscitado Lázaro e esta sua fama em torno deste fato se espalhara por entre todas as pessoas que pudessem ser alcançadas por essa notícia. Jesus estava vivendo um momento de alta popularidade, mas ele se encontra angustiado. Vocês podem ler isto no Evangelho. Ele sentia profunda angústia, porque daí a poucos dias à frente, 3, 4, 5 dias, ele seria crucificado. E ele avaliava a dor física da crucificação, a dor psicológica da tortura, a dor emocional do abandono por parte dessas mesmas pessoas que o louvam, que o aplaudem, que o tornam popular. E aí nós precisamos examinar alguns pontos neste Evangelho para que fiquem para sempre conosco, não somente aqui no vídeo. Primeiro ponto que identifico aqui é a impressionante visita de um grupo de gregos que se interessaram em conhecer Jesus. Não somente conhecê-lo, mas antes de conhecer, de ver Jesus, como eles mesmos expressaram ao procurarem o discípulo Filipe, que seguia Jesus. Filipe combinou a agenda com o outro discípulo André. Os dois eram gregos também, os dois falavam grego, Filipe e André. Seria mais fácil, então, esta aproximação de Jesus pela identificação de comunicação. E tudo indica que houve esse encontro de profunda admiração deles, os gregos, por saberem tanto de Jesus, por ouvirem falar tanto nele, pela repercussão da ressurreição de Lázaro e pela entrada triunfal em Jerusalém, causando inveja, ciúme e ódio. Esse era o contexto do encontro dos gregos com Jesus. Jesus que sempre, como o pão da vida, como aquele que veio trazer vida para este mundo, resgatou Lázaro da morte, lutou pela vida, colocou-se sempre ao lado da vida. Agora Jesus quer ser conhecido por ser este que tem tanto interesse na vida e que é capaz de ressuscitar, arrancando das entranhas da morte aqueles que morrem. E os gregos conversam com Jesus. No entanto, angustiado com a hora que se aproxima, Jesus aproveita para dizer aos gregos
E aí vem o segundo destaque que eu quero dar, para dizer aos gregos, a Filipe e a André, e talvez até os outros discípulos estivessem por ali, que a sua hora chegara. A hora de ser glorificado, a hora do Filho do Homem ser glorificado. Ele. Ora, ser glorificado como? Se, em termos assim didáticos, perguntássemos se a hora que ele entrou em Jerusalém, ele não se tornou nem um rei, nem um príncipe, mas se dirigia para a cruz, como ser glorificado na cruz? Que glorificação é essa? Na antiguidade, as glórias eram reservadas aos vencedores dos povos, das guerras e das batalhas, após muito derramamento de sangue. E os glorificados entravam vitoriosos nas cidades com o rufar dos tambores, com o trepidar das patas dos cavalos, com as suas carroças em forma de trono, para que eles se assentassem em tronos como vencedores, derrotando inimigos ao fio da espada e à ponta das flechas assassinas. Jesus não fazia nenhuma coisa dessa, glorificado como se ele mesmo morreria na cruz. Ocorre que a glorificação de Jesus aqui é uma referência à sua morte. A morte por tudo isso que este mundo faz. Invade, mata, produz a guerra, sangra pessoas, promove a lepra como meio de morte. E ainda no caso de Lázaro, Lázaro e Jesus eram procurados pelos donos da religião no templo, pelos fariseus, pelos sacerdotes, para serem presos e mortos. E Jesus fala em que o Filho do Homem será glorificado nesse contexto todo. A glorificação de Jesus não é segundo as etiquetas enormes deste mundo que mata, desse mundo que genocida, desse mundo que sangra, desse mundo que passa por cima dos cadáveres depois de produzi-los. A glorificação de Jesus é daquele que, e aí vem o segundo ponto, o terceiro ponto, é aquele que serve a um projeto ao qual ele destina a sua missão, a sua vida. O projeto de ser filho do homem, de ser filho de Deus. Mesmo que tenha que passar por as angústias mais dolorosas, muito apropriadas daqueles que servem e não dos que são servidos. Muito apropriado àqueles que se entregam e não os que querem a vida como propriedade sua, consumo seu particular, para viver até enquanto pode, somente para si, mas daqueles que entregam a vida em favor da missão. Foi isso que Jesus sentiu. É esta grande angústia que tomou conta de todo o seu ser. E isso ele falou para os gregos que queriam vê-lo. E aí no próximo ponto, Jesus, que não está nem um pouquinho, não se sente nem um pouquinho felicitado por tanta popularidade, por tanto interesse, por tanto auditório, ele diz que agora que a hora dele chegou e que ele se sente profundamente angustiado, ele diz que o chefe deste mundo será expulso. E não se dá um nome a este chefe, não se identifica esse chefe, mas se fala deste mundo. E quando João usa a palavra mundo, que na língua grega originalmente escrito em que ele foi escrito, fala no mundo cosmos. E o cosmos para João era esse mundo opositor ao projeto de Deus, opositor à vida abundante, opositor à vida eterna que Jesus vinha para realizar. E o chefe deste mundo era o Império Romano. O Império Romano, de mãos dadas com o templo,
de mãos dadas dos que queriam matar, aos que queriam matar agora de novo Lázaro para sempre. Os que queriam matar o próprio Jesus e que se organizaram para matar Jesus. O chefe deste mundo assassino, o chefe deste mundo está prestes a ser expulso, isto é, a sua estrutura mais íntima ser completamente desmontada, ser completamente desarticulada, ser completamente desautorizada, relativizada, diminuída e identificada como aquela força que produz a morte. Portanto, esse chefe está para ser expulso. Por isso que Jesus se angustia, porque ele enfrentaria este poderio todo. Mesmo sucumbindo na cruz, mesmo sofrendo como sofreu na cruz, mesmo sendo achincalhado na cruz, mesmo sendo humilhado na cruz, para ele era a glorificação dos que não matavam, dos que não perseguiam Lázaro, dos que não perseguiam a ele mesmo, dos que não faziam o mal, mas que promoviam a vida e a vida em abundância. É isso que se vê em Jesus, que veio para expulsar o chefe deste mundo. E ao expulsar o chefe deste mundo, ele deixa claro para o auditório que queria vê-lo, os gregos, Filipe e André, que não bastava apenas aplaudi-lo, vê-lo, contemplá-lo, cumprimentá-lo, bater nas suas costas, mas que era preciso ser seu discípulo, serem seus discípulos. Quem me segue estará para sempre comigo e nunca morrerá eternamente. Esta é a grande sabedoria deste Evangelho. Jesus usa inclusive uma fábula para dizer o que significa essa sua entrega e essa sua glorificação. Ao contrário do que talvez os gregos esperassem, né, agradecimentos por tanto reconhecimento, por tanto aplauso a Jesus, Jesus disse: não, é chegada a minha hora. E se a semente do trigo não cair na terra, não deitar-se na terra e morrer, não haverá vida, não haverá mais trigo. É preciso que a semente morra. Com esta fábula, Jesus diz que a sua vida, o seu sangue, o seu nefesh, haverá de cair na terra para produzir a Páscoa, para produzir a libertação, para produzir a manhã da ressurreição, para produzir a derrota do chefe desse mundo. A vitória da glorificação de Jesus não se norteia pela agenda do chefe deste mundo que mata, que persegue, que promove o genocídio, que destrói a vida tão querida por Deus. Este Evangelho parece ser muito apropriado, e é muito apropriado para nós. Esse Evangelho que foi lido pelas comunidades joaninas 100 anos de ministério, de vida de Jesus, 100 anos depois, no primeiro século de cristianismo, era lido pelas comunidades para relembrar que para ser seguidor de Jesus não basta aplaudi-lo, não basta querer vê-lo, é preciso ser seu discípulo e sua discípula e agendar na sua existência a mesma disposição de Jesus, de ser trigo que se entrega para germinar um novo mundo, uma nova realidade, para cada vez mais expulsar o chefe desse mundo promotor de opressões, promotor do pecado que mata a vida, promotor da morte, promotor do genocídio, promotor da lepra e, em nosso caso hoje, promotor do coronavírus. É preciso insistir nesse discipulado de quem segue Jesus para expulsar o chefe deste mundo, que insiste em não ser expulso, agarrado
a própria vida do mal que ele produz. Que isso seja para ti, meu irmão e minha irmã, uma mensagem que te estimule a ser discípulo e discípula e não só um aplaudidor de Jesus, não só um admirador de Jesus, mas um discípulo e uma discípula comprometidos com a radicalidade de Jesus, que pode até se angustiar, que pode até se entristecer com o fato de se entregar ao ponto de acolher a morte como uma glorificação, como parte da vida de quem não vive uma vida vazia, de quem não vive uma vida para si, uma vida de usufruto egoísta e até perverso, mas uma vida entregue para mudar o mundo. Isto é ser discípulo e discípula de Jesus. Isso muitos discípulos e discípulas de Jesus fizeram ao longo da vida. Não naquelas missões para atender aos interesses dos impérios do mundo, mas aqueles que lutaram, como Dietrich Bonhoeffer, que lutou contra o nazismo e se comparou também a essa semente a que Jesus se refere, que é preciso morrer para livrar o mundo do holocausto, da morte. O nosso mundo está em cheiro de morte. Como o mundo de Jesus cheirava a morte, e não era a morte de Lázaro, porque Lázaro vivia, mas a morte do chefe deste mundo, que espalhava tanto mau cheiro de desaparecimento de tantas e tantas pessoas. É preciso sermos discípulos de Jesus com essa disposição do trigo para expulsarmos cada vez mais os frutos e os resultados do chefe deste mundo que teima a não ser expulso, que tranca os pés para não ser expulso deste mundo, mas ele tem que ser expulso pela glorificação de Jesus no nosso discipulado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.